Com a alta do dólar, muita gente acaba me perguntando para onde que eu devo investir no exterior. Vale a pena investir no exterior? Então nesse vídeo eu separei os melhores ETFs que eu conheço para você começar a sua jornada de investimentos lá fora. E se você gostar do conteúdo no final do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para que o YouTube te recomende vídeos como esse. Vamos lá então, o que é um ETF primeiro, né? O ETF é uma abreviação para a sigla Exchange Trade Fund, ou seja, é um fundo de investimento listado em bolsa de valores e que você pode comprar tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. A diferença de ETFs no exterior é que eles pagam dividendos, a maioria deles, e aqui no Brasil você não tem ETFs que paguem dividendos para os seus cotistas. Dentro do mundo dos ETFs, a gente tem os ETFs que têm gestão ativa e gestão passiva. Os ETFs de gestão ativa são aqueles que vão procurar bater o mercado ou bater algum índice ou ter uma estratégia que vai exceder performance de algum ativo correlacionado. Por exemplo, se eu tenho um ETF de gestão ativa e o objetivo dele é bater o S&P 500, então esse ETF vai ter ações que podem performar melhor do que a bolsa americana, por exemplo. Já aqui no Brasil a gente tem o ETF BOVA11 que vai ter uma gestão passiva, ou seja, ele vai acompanhar exatamente o rendimento da bolsa de valores, o Ibovespa, que é a média do mercado. Bom, e quais são esses ETFs que eu falei que são legais para você começar a procurar? O primeiro deles é o SPY, que tem sigla SPY, onde você pode procurar inclusive nos home brokers aí de corretoras que investem no exterior, e ele vai ter exatamente uma gestão passiva relacionada ao S&P 500, ou seja, ele vai render exatamente ali o índice da bolsa americana, e o S&P 500 vai reunir ali as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e ele vai replicar a performance dessas 500 maiores empresas lá fora. O segundo ETF é o QQQ. Realmente a sigla de 3 Qs para o índice da Nasdaq. Então o QQQ ele vai render exatamente o que a Nasdaq performar. E a Nasdaq vai reunir então as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos e do mundo. Tem muitas empresas de fora que acabam sendo listadas na Nasdaq. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem duas empresas famosas lá listadas, que é o Nubank e a XP Investimentos. Então quando você investe no QQQ, além de você estar exposto nessas duas empresas que eu falei, você vai estar com uma exposição em várias empresas de tecnologia. Por exemplo, o Google, a Nvidia, o Microsoft, Apple, a Amazon, tem várias empresas nesse segmento e, inclusive, essas empresas de tecnologia podem ser as 500 maiores da Bolsa Americana. Então, você acaba tendo empresas ali redundantes quando você tem o QQQ. Por exemplo, o Google está no S&P 500 e está na Nasdaq. A Nvidia está no S&P 500 e está na Nasdaq. E hoje, muita da alta do S&P 500 veio através das empresas de tecnologia, principalmente ligadas aí à inteligência artificial. Então muita gente fala que o S&P 500 está sendo sustentado por essas empresas, mas caso um dia elas não sejam as maiores dos Estados Unidos, outras empresas vão acabar entrando nesse índice e vai mudar isso. O ETF vai substituindo as empresas sozinho, ele vai fazendo o balanceamento das suas posições automaticamente. Então se as empresas não são já as maiores, ele vai trazer as que são as maiores. Então você não precisa ficar vendendo, comprando o ETF, porque ele já faz isso de forma passiva. Outro ETF legal para você dar uma pesquisada na sua carteira é o VTI, que é de ações globais, ou seja, você está investindo no mundo inteiro. Dentro desse ETF vão ter vários mercados internacionais, vai ter ali Ásia, Europa, Estados Unidos, mercados emergentes como Rússia, Brasil, China, tem vários mercados ali, você vai estar investindo no planeta, basicamente. Então se o PIB mundial cresce, você vai ter um bom rendimento nesse ETF também. E se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de deixar o like para o YouTube te recomendar vídeos como esse e se inscreve no canal para não perder nenhum dos meus próximos conteúdos que eu vou trazer por aqui. Outro ETF muito bom para proteção de carteira, já é uma outra estratégia, né? É o IAU, a sigla para IAU, né? Que é de ouro. Então lá fora esse ETF ele é lastreado no ouro e quando você compra o IAU você está investindo no ouro, está comprando ouro através de um ETF. E o ouro é uma excelente reserva de valor porque ele tem escassez e é deflacionário. Então quando a gente tem crises, por exemplo, todo mundo vai procurar ouro. Quando tem muita inflação, ele se valoriza por
conta da sua escassez. E a gente vê que, por conta da taxa de juros estar alta, o ouro deveria então ter se desvalorizado, mas ele tem se valorizado. Por quê? Porque muitos países têm comprado ouro por conta aí do que aconteceu com a Ucrânia e Rússia, os boicotes que aconteceram com os investimentos dolarizados. Então muitos países têm mudado estratégias de macroeconomia e começado a comprar ouro. Então por isso que o ouro está numa subida, e quando as taxas de juros começarem a cair, provavelmente ele vai se valorizar também. Mas não é só por isso, ele cumpre uma reserva de valor dentro da sua carteira. E o que é reserva de valor? Reserva de valor é aquilo que preserva o seu poder de compra. Então quando a gente tem uma queda de ações ou uma fuga de investidores, o ouro sempre ali é o porto, né, da salvação dos investimentos, e acaba o fluxo indo para lá. Outro ETF bacana para você dar uma pesquisada para dividendos no exterior é o VYM, para as maiores empresas pagadoras de dividendos nos Estados Unidos. Então esse ETF ele vai fazer o quê? Ele reúne as 10 maiores empresas que pagam dividendos nos Estados Unidos e ele coloca isso num bolo só, e você vai receber o dividendo em relação a esse ETF. Então se você tem o VYM, você vai receber provavelmente a cada trimestre seus dividendos em torno de 4,5% a 5,5% ao ano, e você também vai ter aí a valorização das empresas que estão ali dentro. Então a gente tem empresas ali dentro, por exemplo, como a Coca-Cola, a P&G, Johnson & Johnson, e muitas delas acabaram se valorizando, e ele acaba tendo uma valorização tanto da cota do ETF também quanto do seu dividendo, que vai pagando aí 4,5%, 5% mais ou menos por ano. E para finalizar, eu acho que é interessante mostrar também sobre renda fixa americana. Para esse ETF eu gosto do TFLO, que é um ETF lastreado aí no Floating Rate, ou seja, por isso que ele chama TFLO, pelo T de Treasury e FLO de Float. Então ele vai render exatamente a taxa de juros pós-fixada americana. Basicamente como você estivesse investindo no Tesouro Selic aqui do Brasil, mas você está investindo através de ETF. E como que ele se valoriza? Na verdade ele não valoriza, ele paga isso através de dividendos, ele tem ali uma pequena variação mensal, ele paga dividendo e cai e se mantém. E aí você vai recebendo os dividendos do TFLO e pode reinvestir para ter esse rendimento fazendo juros compostos. Então o TFLO é uma excelente alternativa para você ter caixa lá no exterior. E aí você vai montando uma estratégia de investimento com renda fixa americana que eu falei, tem o ETF de maiores pagadores de dividendos, aí tem a S&P 500, aí tem o Nasdaq, e você começa a fazer uma carteira bem legal para você começar os seus investimentos no exterior. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação de investimento, são ETFs que eu gosto, que eu já tive ou tenho. Você não sabe a proporção que eu tenho desses ETFs, se eu tenho mais de 10%, 20% em outro. Eu também tenho ações separadas, então não é exatamente para você pegar isso e copiar o que alguém está falando, mas é interessante para você anotar e levar aí como ensinamento para a sua jornada de investimento. E no fundo, tudo que eu falo aqui, na verdade, é para você ver a importância de ter investimentos dolarizados no exterior, porque o nosso real ele acaba se desvalorizando no longo prazo. A gente vê pelos gráficos que o real sempre perde para o dólar durante muitos anos. Quando a gente abre a janela de investimentos, o real acaba se desvalorizando muito perante o dólar. Então é muito importante você pensar em ter dólar mesmo, e não através de BDRs ou qualquer outro ativo ou fundo de investimento atrelado à Bolsa Americana. Tenha uma conta lá no exterior. Hoje é muito fácil você abrir, tem várias corretoras, tem a Avenue, tem a Nomad também, que o pessoal falou que é legal. Eu particularmente uso a Avenue, acho legal, você tem lá 3 ordens gratuitas. Eu não tenho nenhum vínculo com eles, então eu acho interessante passar a dica para você estudar e avaliar. E hoje é muito fácil você abre uma conta na corretora da Avenue, coloca lá Home Broker, coloca o código da ação ou do ETF e você já pode comprar e já vai estar exposto ali, já vai ter uma exposição no exterior, já vai estar protegido aí dos investimentos em real. E por que eu bato muito nessa tecla de você ter investimentos lá mesmo? Porque por mais que você compre uma BDR, o que é uma BDR? Ele é um recibo de uma ação do exterior. Então o que você está fazendo? Você está comprando um recibo que um banco aqui no Brasil tem dessa ação, ele vende para você, você compra o recibo e esse recibo está lastreado lá no exterior. Por isso que chama Brazilian Depositary Receipt, que é o recibo do depositário brasileiro.
brasileiro, basicamente, né? E tem as ADRs também, que os americanos fazem para o mundo todo, né? Mas se você consegue comprar através de uma corretora lá nos Estados Unidos, é muito melhor. Você vai ter a ação direta mesmo, você pode ter direito a voto, direito aos dividendos. A BDR também vai ter direito a dividendo, mas você está comprando um recibo. Isso era muito legal quando não tinha os acessos que a gente tem hoje. O mundo se globalizou bastante, principalmente na área de investimento. Então, se você pode comprar uma coisa diretamente, por que você vai comprar através de uma BDR? Eu acho muito legal você comprar através do câmbio. Vai ter gente aqui que vai falar que custa dinheiro você mandar lá para fora, que tem que pagar taxa, não sei o quê, mas na minha opinião, acho que é melhor você ter um investimento diretamente, vai ter um pequeno custo ali. Agora, eu acho que se você faz aportes pequenos para o exterior, talvez não valha a pena você abrir uma conta realmente lá em uma corretora que investe nos Estados Unidos, por exemplo, a Avenue, né? Aí eu acho que é interessante você comprar BDR. Mas se você tem um aporte um pouco melhor, entre R$1.000, R$2.000 por mês, eu acho que aí já é interessante você começar a dolarizar. Ou se você juntou por muitos anos ali bastante em BDR, você também pode pensar em mandar lá para o exterior através de uma corretora de investimentos nos Estados Unidos. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like para o YouTube te recomendar vídeos como esse, não só do meu canal, como de outros canais também. Comenta se você gostou dos ETFs que eu falei, o que você achou, se você já investe no exterior. E torne-se membro do canal, porque lá eu estou fazendo uma carteira do zero, a gente tem investido já há 2 meses lá, fizemos investimentos no exterior também, inclusive, na Bolsa de Valores aqui no Brasil, renda fixa, tesouro pré-fixado, então é muito legal você olhar lá, porque todo mês vai ter uma atualização dessa carteira que eu estou colocando dinheiro no meu bolso lá. Então aproveita, clica no link da descrição, dá uma olhada se os benefícios são legais para você. Se você gostar, entra lá, vai ter lives exclusivas, tem aulões lá de investimento todo mês, tem perguntas e respostas que eu respondo ali dos membros, então é muito legal você dar uma olhada lá. E lembre-se, investir é simples, tenha paciência e reinvista os rendimentos sempre. Muito obrigado, até o próximo vídeo.